Bolsonaro sendo analisada. Olha essa novidade nesse momento, 11 horas e 26 minutos, o ministro Alexandre de Moraes pediu à Procuradoria-Geral da República para analisar a possibilidade de um pedido de prisão para Bolsonaro, uma prisão preventiva. O ministro pediu ao procurador Paulo Gonet que se manifeste sobre um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente dar os dados para isso, senão as pessoas já começam a ficar desesperadas com a notícia. O que está em jogo aqui? Ó? Vamos explicar, está na reportagem do UOL. O Alexandre de Moraes quer que Gonet dê uma opinião, né? Ele aciona a Procuradoria-Geral da República para dar um parecer. Se a prisão preventiva do ex-presidente é necessária para garantir a ordem pública. O pedido do ministro foi feito em análise de uma notícia-crime que foi apresentada contra Bolsonaro por uma vereadora do Recife, a Liana Cristina, do PT do Recife, e por um aliado de uma ex-deputada federal, o Victor Fialho. Que inclusive fizeram campanha em 2022. A notícia crime pede a prisão preventiva de Bolsonaro por convocar atos a favor da anistia aos crimes do 8 de janeiro. Para os autores da denúncia, Bolsonaro teria cometido crimes de obstrução de justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação do curso do processo, ao divulgar as manifestações. Ele vem fazendo vários chamamentos aí de manifestações e a gente está acompanhando, inclusive, essas manifestações acontecendo com uma participação aí da população, além também da atuação dele nas redes sociais. Então, essa é a notícia crime apresentada por eles. Os autores ainda solicitaram que Alexandre de Moraes aplique medidas cautelares contra Bolsonaro para proibi-lo de convocar novos atos. O despacho para Gonet foi assinado por Moraes no dia 18 de março. A gente ficou sabendo disso agora. O ministro dá 5 dias para a Procuradoria se manifeste sobre os pedidos. O procurador-geral, no entanto, ainda não apresentou o parecer, está atrasado, né? Bolsonaro criticou o despacho de Bolsonaro. O Bolsonaro criticou esse despacho de Alexandre de Moraes. Bolsonaro estava dando uma entrevista a uma rádio agora pela manhã e ele se queixou do ministro, afirmou que uma possível decisão favorável de Moraes cercearia o direito de manifestação. Ele diz: possíveis impedimentos acontecem em ditadura, disse Bolsonaro nessa entrevista. Vamos lá, a gente está esperando o professor Mairovitch se conectar conosco e ele já vem aí. Mas antes quero ouvir vocês, hein? Ô Josias, o que significa aí esse pedido de parecer? É meio protocolar isso, né? É apresentado lá Alexandre de Moraes essa denúncia e aí ele pede à Procuradoria um parecer. O que será que vai falar a PGR sobre isso? Como você disse, Fabiola, é protocolar, há uma queixa-crime, há uma provocação feita ao Supremo. Essa provocação foi à mesa do Alexandre de Moraes, porque é ele o relator da ação penal, agora aberta contra o Bolsonaro, e ele protocolarmente pede a manifestação da Procuradoria. Agora, há um ensinamento, Fabiola, do Rui Barbosa, que é muito... É um ídolo da advocacia nacional. Ele ensinou que a força do direito deve superar o direito da força. O Bolsonaro ofereceu ao Alexandre de Moraes, ao Paulo Gonet, uma oportunidade para prendê-lo quando passou na Embaixada da Hungria 2 noites. E estava com o passaporte apreendido. Seria ali um bom pretexto para uma exibição de força do Alexandre de Moraes. Mas o ministro preferiu não impor ao Bolsonaro nem mesmo uma tornozeleira eletrônica naquele momento, em que havia razões objetivas, que frequentava o noticiário a insinuação de que o Bolsonaro poderia eventualmente sofrer um pedido de prisão preventiva. E ele se refugia na Embaixada da Hungria. Demonstrou que tem essa pretensão. Se ficar realmente em apuros, ninguém tem dúvida de que o Bolsonaro pode
pensar em fugir. Agora, neste momento, uma decretação de prisão preventiva do Bolsonaro seria como um presente para ele, que agora está fazendo pose de proscrito, porque está inelegível, foi banido das urnas, e vítima, ele está se vitimizando, se martirizando. Então, isso seria um grande presente para ele, às vésperas de uma manifestação que ele convocou para o dia 6 de abril. Então, esse presente, espera-se que o Alexandre de Moraes não dê ao Bolsonaro, né? Perdeu a oportunidade quando pôde decretar a prisão preventiva. Neste momento, o Bolsonaro está cercado pelas circunstâncias que ele próprio criou, ao tentar virar de cabeça para baixo a mesa da democracia brasileira, está lá no banco dos réus, submetido a uma ação penal, cujo desfecho, cujo epílogo é a cadeia. Então, está muito bem desenhado o futuro próximo do Bolsonaro. Então, a essa altura, Fabíola, a menos que o Bolsonaro surte, não faz nexo decretar a prisão preventiva dele. Deixa ele espernear. Todo réu, toda pessoa que está submetida a essa perspectiva de ser enviada para a cadeia, tem o direito ao esperneio. O direito de espernear não inclui o direito de que o esperneio seja levado a sério. Então, por hora, o Bolsonaro ainda dispõe, embora saibamos todos que é um direito já bem esmaecido, já bem menos nítido, ele ainda dispõe da prerrogativa ou do pressuposto da inocência. Então, vamos esperar a sentença, a menos que ele surte. Não convém a essa altura, Fabíola, que o Alexandre de Moraes abuse do direito da força. Melhor fará ele se permitir que prevaleça a força do direito. O Bolsonaro, nessa entrevista, ele disse: já até avisei quem trabalha comigo, dirigindo meu carro, para nem passar perto das embaixadas. Alguns me criticaram lá atrás, achando que eu ia fugir para as embaixadas da Hungria. A possibilidade de ser preso existe, disse Bolsonaro. Nós vivemos uma completa insegurança jurídica. Estou com várias cartas que chegam de presos políticos. Cada um tem um drama, diz ele. E aí ele fala aí, inclusive, dessa insegurança jurídica que ele vive, essa possibilidade de prisão. Walter Mairoft já conosco para falar sobre essa análise aí que será feita pela PGR. Vamos lá, professor Mairoft. Bom dia. Oi, Fabíola. Bom dia, Josias, Thales. Estão me ouvindo? E nós estamos te ouvindo. Acho que o Thales não está te ouvindo, o Thales não está ouvindo, mas a gente está ouvindo. Tira o Thales e reconecta ele. O Thales está com... O computador dele quebrou, coitado. Ele está no celular e aí ele está tentando se achar. Vamos lá, professor Mairoft. Esse pedido do Alexandre de Moraes para fazer essa análise para a PGR, isso está dentro, né, dos protocolos considerados aí normais, sim, dentro do meio jurídico. Mas qual deve ser a análise da PGR? O senhor já falou várias vezes sobre essa possibilidade de uma prisão preventiva, né? Nesse caso específico dessa notícia crime apresentada aí por esses integrantes do PT, de que ele, convocando para as manifestações, ele está fazendo aí algo ilegal. Por isso a necessidade de uma prisão preventiva. O senhor vê alguma necessidade? Olha, se trata de um pedido feito por integrantes do Partido dos Trabalhadores. E esse pedido, que foi feito diretamente ao Moraes, ele encaminhou ao Procurador-Geral da República para se manifestar. Então vamos ao pedido desses integrantes do PT. Não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É o absurdo do absurdo. As pessoas têm direito à manifestação. Ou será que esse pessoal que está pedindo agora esquece que o próprio apoiadores do presidente Lula, quando ele estava custodiado, fizeram ou se colocaram de frente ao local da custódia, armaram barraquinhas, fizeram manifestações? Ora, isso é livre exercício de manifestação, de direito de reunião. Então, com esse tipo de atitude, e lembrando que a Constituição admite a prisão
a prisão cautelar com base no princípio da necessidade. A necessidade para isso, ele está criando os tumultos ou ele está exercitando um direito e uma garantia constitucional. Quando esses requerentes do Partido dos Trabalhadores fazem esse tipo de requerimento, de pedido, eles estão dando bola redonda para o Bolsonaro chutar e, como lembrou o Josias, continuar a se fazer de vítima, de coitadinho, de perseguido. Então, o que vai acontecer? Por evidente, o procurador não vai ver nisto uma justa causa para endossar o pedido de prisão cautelar. E o Moraes, ao analisar a necessidade disso, não vai decretar a prisão. Agora, registro, Fábio, importante. Professor, não, só um ponto antes, professor. Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele deveria necessariamente passar para a PGR, mas pelo que o senhor fala do absurdo do pedido, ele já não poderia negar de cara? Veja, ele tem que manter um equilíbrio e ele tem dificuldades nisso. Então, como existe o princípio do processo de partes, existe acusação, existe assistência da acusação, e está aí o papel que se quer fazer, então ele precisa estabelecer um equilíbrio para mostrar que a decisão dele é calibrada, que foram ouvidos todos os interessados. Tá aí. E qual era o registro importante que o senhor ia fazer? Um registro importante que me parece, no momento, existe necessidade da prisão preventiva do Bolsonaro só se ele estiver já tramando uma fuga e tiver elementos para isso. Então, eu só estou vendo, no momento, uma possibilidade de prisão na hipótese de ficar caracterizado que o Bolsonaro vai fugir. Por enquanto, só essa possibilidade. Porque ele marcar reunião para encontro na Avenida Paulista, como ele marcou lá atrás com o Relaguinho, que foi realizado em Copacabana, na Orla, isso é normal, faz parte da democracia. Não existe aí nenhuma tentativa de se violar a ordem pública, a tranquilidade social. Tá aí, então, a fala do professor Walter Mairovitch, extremamente importante, porque essa notícia tá bombando agora. Alexandre de Moraes manda a PGR para analisar um pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro, mas, como nós explicamos, esse pedido tem a ver com uma notícia crime apresentada por uma vereadora do PT, criticando aí a participação de Bolsonaro nas manifestações. Professor Walter Mairovitch diz que esse pedido não tem nem pé nem cabeça, foi a fala dele que eu achei ótima, mais didático impossível, que não vai aceitar, pelo que ele conhece, até da experiência ali com Paulo Gonet. Paulo Gonet vai rejeitar isso e Alexandre de Moraes vai rejeitar isso. Mas o senhor fez uma provocação política que eu acho interessante passar aqui para Josias e Tales, né? Que é a forma que há pouco, como a gente trazia, na resposta dos opositores a Bolsonaro, a que eles não sabem reagir. É um erro, Tales, por exemplo, uma vereadora do PT pedir a prisão preventiva de Bolsonaro nesse momento? Isso piora a situação? Tá sem som, Tales. Agora voltou. Há um bom tempo que a esquerda, em geral, está meio confusa com esse negócio de manifestações. Tanto a esquerda como até o próprio Alexandre de Moraes têm estado um pouco confusos com liberdade de expressão e manifestações. Não tem nada demais, como o professor Walter falou, é uma manifestação pode haver, não tem porquê. E, nesse caso, o Alexandre de Moraes tinha mesmo que mandar para a PGR dar a sua opinião, e a opinião provavelmente será no sentido de que não tem problema nenhum. Mas tem uma outra questão aí, política, que talvez tenha pesado para essa vereadora que é o seguinte:
dar um certo aviso ao Bolsonaro no sentido de não passe dos limites nessa manifestação que você vai fazer. Tome cuidado. Eles, lá na primeira manifestação na Paulista, o Malafaia já tinha dado ordem para a sua turma que, olha, não vamos passar do limite, não vamos dar oportunidade ao Alexandre de Moraes de decretar a prisão do Bolsonaro porque se passou do limite. Então, no fundo, isso daí acaba servindo como um recado aos bolsonaristas e aos organizadores da manifestação. Não passem dos limites. Manifestação tem que poder fazer, falar o que quiser, mas sem passar dos limites. O que seria passar dos limites? É incentivar a população a quebradeira, esse tipo de coisa. Isso daí não podem passar dos limites. Bom, quem está chegando por aqui também para entrar nessa história e trazer a análise é o Ronilson Pacheco, nosso colunista de quarta-feira, já conosco aqui. Olá, Ronilson, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Tá aí, agora vai. E agora, vai? Vai, agora foi. Opa. Tudo bom, Bom dia, Ronilson? acho que bom dia, né, ainda. Bom dia ainda. Tive alguns probleminhas aí para entrar. E vou entrar logo primeiro pegando um gancho aí com o Thales com relação à dificuldade do campo progressista e dos apoiadores de Lula, sobretudo, com relação às manifestações, né? De fato, tem um backlash aí de quando o campo progressista, né, a esquerda, os movimentos populares, as organizações ocuparam as ruas de maneira massiva, né? Seja antes da eleição de Bolsonaro, seja durante todo o período da gestão de Bolsonaro, e a maneira realmente como o campo mais conservador, ultraconservador, a extrema-direita, inclusive, passou a ocupar as ruas, disputar as ruas, e uma disputa que se tornou simbólica também, né, que vai para além da quantidade de pessoas. Dependendo da quantidade que tiver, tem um simbolismo diferente, um debate diferente. Eu somo aqui com Josias, com Thales, com os mestres aqui, inclusive o doutor Maiorovitch, que isso só mostra um sinal do quanto esse campo está perdido. Quer dizer, gastar esse tempo e essa energia, dando toda essa força para Bolsonaro, ou para os apoiadores de Bolsonaro, ou para a direita no Brasil, de interditar manifestações e disputar legitimidade de manifestações, é realmente entregar um ouro, né, no sentido de uma disputa olhando para 2026, acirrando uma disputa que o campo progressista vai ficando cada vez mais para trás e o governo Lula vai perdendo cada vez mais arena. É isso, é manifestação permitida ou não, né? Mas esse pedido de prisão veio que nem uma bomba. O pessoal gosta de causar. A gente vai ao intervalo, para quem está conosco na TV, mas a gente continua pelo YouTube com a análise do Josias de Souza. Josias, é contigo, batata no teu colo, batata quente, quente, quente. Porque essa situação aí politicamente, eu queria que você analisasse isso, você já falou sobre essa história da prisão, já falou também que a PGR não deve aceitar isso, né? Mas olhando do ponto de vista político, como disse o professor Maiorovitch, né? Por que uma vereadora do PT faz isso? Prejudica o próprio governo? Há uma palavra, Fabíola, que define com muita precisão atitudes como essa que passam a impressão de que o petismo olha para o Bolsonaro com um sentimento de mata e esfola. Há uma palavra que define bem esse tipo de atitude. É burrice. Isso é uma burrice inominável, porque esses personagens perdem a noção de que lá atrás, quando o Lula estava numa situação análoga a do Bolsonaro, por razões diversas, ele também fazia essa pose de vítima, também insinuava que os seus seguidores iriam causar confusão caso ele fosse para a prisão, e o que se verificou foi a prevalência do devido processo legal. Agora, depois, o juiz que complicou a vida do Lula foi declarado um juiz suspeito, com todas as consequências que observamos, mas o Brasil roda
e hoje está o Bolsonaro nessa situação. Então, é uma burrice, porque há duas dimensões nesse julgamento, Fabiola, do Bolsonaro. Uma é a dimensão jurídica. E nessa dimensão jurídica, o que se vislumbra é a observância do devido processo legal, com a segurança de que o Bolsonaro e os seus cúmplices vão exercitar o direito de defesa, e lá na frente vai ter a sentença condenatória. E há uma dimensão política. O próprio Supremo não teve a perspicácia de enxergar essa dimensão política, porque ninguém ignora que a Suprema Corte é também uma casa que tem um componente político como pano de fundo. E o Alexandre de Moraes, sobretudo, ignorou esse componente político. Mas ele emitiu sinais nos últimos dias de que também ele, mais do que o PT até, quando essa vereadora encaminha essa notícia-crime para o Supremo, mostra que o partido tem uma dificuldade para enxergar o óbvio, né? Até o Alexandre de Moraes já enxergou que ele precisa estar atento à dimensão política do processo. Ele fez isso quando mandou a cabeleireira do batom para casa, com tornozeleira, avalizou o arquivamento do indiciamento do Bolsonaro no caso da falsificação de cartões de vacina, e agora ele está fazendo também algo que tem um componente político, é uma coreografia política. Ele manda para o PGR vai dizer, não vamos prender o Bolsonaro, e ele vai dizer, está vendo, não tem perseguição aqui, ninguém vai aceitar essa notícia-crime. Então, também, até o Alexandre de Moraes está enxergando a dimensão política do processo.